é dito assim, olha, nova versão transformadora, Isaías capítulo 40, versículo 12. Diz assim: quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira dos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos, valem menos que nada, são apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usa para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses? Pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para as palavras de Deus, para que ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com ele sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham. Quando sopra sobre eles, o vento os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa a ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como a águia, correm e não se cansam, Aleluia. caminham e não se desfalecem. Amém, irmãos. Aqui está um texto maravilhoso, muito bom.
muito abençoador, que deve ser compreendido na sua totalidade, muito bom mesmo, que nós devemos aqui perguntar, questionar, buscar o entendimento, esmiuçar, detalhar cada parte do texto que o profeta Isaías está, então, aqui entregando nesse seu livro abençoador aqui. Então, quem mais, o versículo 12, ele fala, quem mais segurou os oceanos nas mãos? Então, ele está falando aqui, irmãos, da grandeza de Deus. Ele começou a expressar a grandeza de Deus a partir do versículo 12. Quem mediu os céus, né, com os dedos. Então, para você ter uma dimensão de como Deus ele é grande, como Deus ele é inacessível pela mente humana ou pela capacidade humana. Isso é, de fato, a realidade. Deus é inacessível pela mente humana e pela capacidade humana. Então ele começa dizendo, olha, os oceanos. Os irmãos têm noção da dimensão dos oceanos. E é dito que Deus ele segurou os oceanos nas mãos. Aí eu vou fazer uma pergunta muito interessante para os irmãos. Por que que o Isaías ele usa essas figuras de linguagem? Por que que ele usa, irmãos? Por quê? Ele usa essas figuras de linguagem, irmãos, para nós, na nossa incapacidade e limitação, nós termos uma noção da grandeza de Deus. Uma noção, uma pequena noção da grandeza de Deus. Então, a Bíblia, ela usa essas figuras de linguagem para a gente, na nossa limitação e na nossa capacidade, ter uma certa noção da grandeza do nosso Criador. Uma grande pergunta: Deus tem mãos para segurar os oceanos? Não, Deus não tem mão. Ele não tem mão. Deus ele não é a nossa imagem. Nós achamos que Deus é igual a nós, mas não, Deus ele não é a nossa imagem. Ele não tem mão, Deus não tem pé, Deus não tem face, Deus não tem rosto, Deus não tem olho, não tem ouvido, não tem... Quando é dito assim, olha, ele segurou, ele mediu, né? Ele segurou os oceanos nas mãos, é só para a gente ter uma noção, porque Deus não tem mãos. Nada ele formou pelas mãos dele, embora é dito que ele fez o homem, né? Do pó da terra. Mas ele não forma pelas mãos dele. Deus ele forma pela palavra. Tudo é pela palavra. O que dá forma à criação de Deus é a palavra. Entendeu? Não são as mãos de Deus, os dedos de Deus. Não são Deus ele não senta num trono, igual as pessoas pensam que Deus senta num trono, que ele tem um lugar, que Deus fica cansado, ele vai lá e senta como se fosse uma cadeira dessa aqui. Deus não senta, irmãos, ele não tem como sentar. Deus não dorme, não se cansa. Igual muitas vezes nós achamos que Deus era igual a nós. Então ele começa a dizer dessa grandeza para que nós possamos ter uma pequena é uma introdução para que a gente possa ter uma pequena noção de quem é ou como é a grandeza desse Deus. Aí ele fala assim, olha, quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Essa aqui é uma pergunta extraordinária no versículo 13, né, irmãos? Quem é que pode orientar o Espírito do Senhor? Ninguém pode orientar o Espírito do Senhor, mas nós podemos ser orientados pelo Espírito do Senhor. Nós não podemos orientá-lo, mas podemos ser orientados pelo Espírito do Senhor. Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo em oração, né? Vou aconselhar Deus em oração. Olha, Senhor, se o Senhor fizer tal coisa desse jeito, é o conselho que eu estou te dando, hein, Senhor? Presta atenção. Para depois, se der errado, o Senhor não fala que eu não te avisei. Né? Então, quem pode aconselhá-lo? Ou instruí-lo? Eu vou instruir Deus aqui. A melhor maneira para o Senhor agir na vida da minha esposa é assim, Senhor. Ó, que eu estou te dando toda a instrução. Ó, que eu conheço a minha esposa, hein? A melhor maneira para o Senhor agir na vida da irmã Cileide é assim, Senhor. Ó, eu vou te dando todas as instruções, estou colocando ponto a ponto aqui. Depois o Senhor não vai falar que eu não instruí, que eu não falei, que eu não mostrei para o Senhor o jeito certo. E aí é dito assim: acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Ele necessita que o instruam a respeito do que é bom?
Não, Senhor, está acontecendo isso na minha vida, mas isso que está acontecendo não é bom. Para mim não é bom. Eu gostaria muito que acontecesse desse jeito. Eu estou em oração, falando com Deus, né, irmãos? Estou instruindo Deus, estou aconselhando Deus, eu estou mostrando para Ele o que é bom. Estou instruindo Ele. Ó, ele não sabe o que é bom, mas eu estou instruindo, né? Então, isso é o que muita gente faz, tá, irmãos? Alguém lhe ensinou o que é certo? Ah, aconteceu isso lá no passado, mas isso não era certo. O certo mesmo é fazer assim: eu vou falar com Deus, vou instruir Ele, vou lhe ensinar o que é certo, e agora, tomara que Ele me escute, se converta à minha palavra e faça exatamente aquilo que eu estou falando para Ele, porque o que eu estou dizendo é o certo. Ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Tem como mostrar para Deus o caminho da sabedoria? Aí o próprio versículo 15 fala: não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. É apenas uma gota num balde. Isso aqui para você ter uma dimensão de, assim, de noção do que é no tempo e no espaço, as nações, irmãos, perante aquilo que é a grandeza de Deus, a representação de Deus. Não são nada mais que pó sobre a balança. Olha, ele compara todas as nações, todos os homens que já existiram, que existirão, a apenas pó sobre a balança, em relação à grandeza de Deus. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira do bosque, porque o pessoal achava, né, que as madeiras do bosque, os animais sacrificados, os holocaustos, né, fazia com que Deus se alegrasse com essas coisas. Então, vou fazer uma casa para Deus, vou pegar as melhores madeiras, cedro do Líbano, ó, cedro do Líbano, vou cobrir com ouro, isso aqui vai ser bênção, Deus vai ficar feliz com isso. Aí é dito assim, ó, nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. Então, nada que o homem faça, irmãos, nada que o homem possa fazer tem alguma representatividade que agrade a Deus. Aí a pessoa fica achando que no certo dela ela agrada a Deus e que no errado dela ela desagrada a Deus. Como se ela significasse tanta coisa, né, diante da eternidade de Deus e do poder de Deus, mas não significa, nós não significamos, irmãos. Nós estamos aqui por puro amor de Deus, porque Ele nos amou. Só por isso, porque Ele nos amou. E o amor dele é um amor ágape, é um amor sem interesse. Porque se Ele tivesse interesse igual os homens têm, nós não ficaríamos um segundo na face dessa terra, já seríamos eliminados. Porque de nós mesmos, do homem, não existe nada que possa agradar a Deus. Não tem como, isso não existe. Então é dito assim no 17: as nações do mundo não têm valor para ele, aos seus olhos valem menos que nada, são apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Olha que versículo é esse, irmãos. A quem vocês comparam Deus? Vocês comparam Deus com vocês? Vocês acham que Deus é igual a vocês? A quem vocês comparam Deus? Que tipo de imagem você usa para representar Deus? Isso aqui é muito sério, irmão. Isso aqui é muito sério. Isso aqui Jesus ele faz essa pergunta aos discípulos. Quem os homens dizem que eu sou? Que tipo de imagem os homens fazem a meu respeito? O Deus falando com os homens. Ah, o Deus, o Jesus, né? Ele, aí no caso era Deus materializado. Jesus, alguns dizem que você é um profeta, o Elias, o João Batista. Outros dizem isso, outros dizem aquilo, mas eles fazem muitas imagens a seu respeito para representá-lo. Mas e vocês? Que imagem vocês fazem a meu respeito? O que vocês refletem no seu entendimento quando alguém se aproxima de vocês
O que vocês entregam para eles dizendo que eu sou, a meu respeito? Qual é o tipo de imagem que você faz? Durante muito tempo eu fiz uma imagem, eu vivi uma imagem de Deus, de um divino longe de mim, muito carrancudo, muito bravo, muito distante, porque se eu não fizesse por merecer, ele não se chegaria a mim. Um Deus assim muito birrento com as coisas, sabe? Muito emburrado. Um Deus que não tinha noção de quem ele era, não se conhecia de fato. Um Deus que não representava o amor, mas sim um grande juízo sobre nós. Então, essa era a imagem que eu fazia a respeito de Deus. Essa era a imagem que eu usava para representá-lo. Até que, vindo a plenitude dos tempos, irmãos, eu comecei a conhecer a Deus no ser, no meu ser. E aí eu comecei a fazer outro tipo de imagem a respeito de Deus. Se hoje os irmãos estão conhecendo Deus através da imagem que eu estou mostrando, essa é a imagem que eu tenho para representá-lo. Então, quando os irmãos olham para o irmão Arlindo e vê o irmão Arlindo bravo com uma pessoa que fez uma postagem num grupo de WhatsApp, nervoso, brigando com essa pessoa, essa é o tipo de imagem que eu estou fazendo para representar o meu Senhor. Então, por isso que eu posso ter atitudes de Cristo e atitudes anticristos na mesma conversa, no mesmo tempo, na mesma frase, eu posso ter essas duas atitudes. Por quê? Porque é a imagem que eu uso para representar Deus. Aí ele diz no 19: acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde? Deus ele pode ser comparado a isso? Não pode. Nem no ídolo feito no molde e nem no ídolo feito numa imagem mental humana. Ele não pode ser comparado. Tá? Acaso pode ser comparado a um ídolo no molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses? Pode escolher madeira. Olha só, irmão, quem faz Deus a esse tipo de imagem, ele diz, esse é pobre demais. Tá? Esse é pobre demais. Então ele pode ir lá escolher um tipo de madeira, escolher um bom artesão, habilidoso, e talhar, então, uma imagem que não tombe. Mas esse é o tipo de imagem que as pessoas fazem de Deus. A idolatria é você gerar, no seu entendimento, no seu conhecimento, uma imagem que não representa a imagem de Deus. Isso é idolatria, irmãos. Idolatria não é o que foi feito na madeira, não é o que foi feito entalhado ali, como os irmãos muitas vezes pensam. Não, a idolatria é aquilo que na minha concepção, no meu entendimento, eu estou usando para representar Deus. E isso é idolatria. Se eu não representar a Deus com aquilo que de fato ele é, então toda a minha representação, ela é gerada aonde? Numa imagem criada por mim mesmo a respeito dele. Isso é muito forte que eu estou falando para vocês. Isso aqui é muito real. Aí no 21 é dito assim: acaso não ouviram? Não entenderam? Vocês estão surdos para a palavra de Deus? Por que vocês geram uma imagem de Deus que não é a imagem que ele está falando que é? Vocês estão surdos? Vocês não estão entendendo que Deus não é assim, igual vocês estão dizendo? Vocês não estão ouvindo que Deus não é assim? E por que vocês geram esse tipo de imagem? Por que vocês pensam que Deus é assim? Estão surdos para as palavras de Deus. Palavras que ele falou antes do mundo, antes que o mundo existisse, vocês não estão prestando atenção? Será que são tão ignorantes? Irmãos, isso aqui é tão real, essa palavra. Os irmãos vêm dizer que isso aqui era literatura para o passado, irmão. Como que pode isso? Olha, você vai vendo que essa palavra é tão real,
ela é tão viva, ela é tão presente nos dias de hoje, igual ela foi nos dias do profeta Isaías. Ah, mas a Bíblia para mim não serve. Se a Bíblia para você não serve, irmãos, ela só não serve o histórico ou teológico, porque a revelação, ela é permanente. A revelação de Deus, ela não é temporal, ela é atemporal. Se Deus ele é atemporal, então a sua palavra também é atemporal. Se Deus é eterno, então a sua palavra também ela é eterna, ela é de geração em geração, ela não cai, ela não fica, ela não muda, entendeu? Igual muitos irmãos estão equivocados. Ah, a Bíblia para mim, não tomo mais nada da Bíblia. Tudo bem, isso é uma opção sua. Por quê? Porque você está gerando uma imagem própria de si mesmo a respeito daquilo que é Deus. Então você não ouve e também não entende quem Deus é de fato. Então é dito no 22, Deus se senta acima do círculo da terra, e essa foi a pergunta do nosso irmão Valdecir Cândido. Às vezes a pessoa lê esse versículo, irmãos, e ele acha que Deus está sentado, e Deus não está. Ele está querendo dizer aqui que Deus, ele está acima da terra, ele é acima dos homens, é um Deus que não se pode, vamos colocar assim, é um Deus que não pode colocar, que não se pode colocar um local onde ele possa estar. Então, quando é dito no 22, Deus se assenta acima do círculo da terra, para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos, estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda. Ele não está se referindo, esse versículo não é para se referir à ciência ou à teologia, não. Esse versículo está se referindo à grandeza de Deus. Então eu vou ler em outras traduções, como na nova tradução na linguagem de hoje, é dito assim, ó, o Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no seu trono no céu. Então, já não fala aqui que ele se assenta acima do círculo da terra. Porque eu acho que os irmãos querem usar esse versículo aqui para provar que a terra é redonda, que é pizza, aquela discussão que é interminável ali que os irmãos colocam no grupo, que não vai mudar. Para nós, ela não tem nenhuma relevância, tá, irmãos? Aqui está dizendo que Deus ele tem o trono dele nos céus. O que é ter o trono nos céus? Existe um local onde Deus tem uma cadeirona bem bonita que ele senta. É isso? Não, não é isso. Não existe um local onde Deus tem um trono que ele se senta. Mas por que é dito isso, irmão Arlindo, na Bíblia? Isso está mostrando, irmãos, para que a nossa mente, estou repetindo para os irmãos, a nossa mente finita, temporal, possa ter uma pequena dimensão daquilo que é a grandeza do nosso Criador. Então é dito dessa forma para que a nossa compreensão, principalmente a compreensão dos irmãos daquela época que eles estavam lá no rudimento, pudesse alcançar, então, de alguma forma, essa forma de expressão da grandeza de Deus. Então, quando é dito que o trono dele está no céu, já não se refere a globo terrestre, igual os irmãos. Eu acho que a pergunta do Valdecir era mais pela questão do globo mesmo. Embora ele não está aqui para a gente perguntar para ele. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos. Isso aqui, ó, é em distância de comparação, tá, irmãos? De comparar o homem com a grandeza de Deus, aquilo que o homem tem com a grandeza de Deus, mas nós sabemos que Deus não está distante, ele está em nós, tá? Mas é a título de comparação. Então, na nova versão internacional, já é dito assim, ó, ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra. Na nova Bíblia Viva Portuguesa, Deus é quem está sentado no seu trono acima do círculo da terra. Na Almeida Revista e Corrigida, é dito assim,
Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Na Almeida Revista e Atualizada, ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. A nova versão fácil de ler, o Senhor está sentado sobre o círculo da terra. A tradução brasileira, ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. A Almeida século XXI é dito assim, ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. E a nova Almeida atualizada diz assim, ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra. É importante você saber se a terra é redonda, é pizza, é bola, muda o quê? Não sei. Eu não sei, para mim não muda nada. Para vocês eu não sei se muda alguma coisa, vocês saberem isso. Mas para mim não muda nada. Então é dito no 23. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles ao quê? A nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo eles murcham. E quando sopra sobre eles o vento os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Aí sim, isso aqui sim tem valor, né, irmãos? A quem vocês me comparam? A quem vocês estão me comparando? Deus pergunta. Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Aí ele diz assim: olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Isso aqui revela ou não revela o poder de Deus, irmãos? Isso aqui é tremendamente revelador sobre o poder de Deus. Aí ele diz assim, ó, por causa do seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Então isso aqui é só para revelar poder. Aí ele diz no 27, ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Como você pode achar isso, que Deus não vê o que está acontecendo? Como você acha que é você que tem que mudar o que está acontecendo, Jacó? Como que você pode pensar tão pequeno que é você que vai mudar o que está fora de você? Como você pode pensar assim? Ó Israel, como você pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Como você pode dizer isso? Você não ouviu? Você não entendeu? E você está vendo, né, irmãos, que muitos não estão ouvindo e não estão entendendo até os dias de hoje, irmãos. O Senhor, ele não é para aquele povo e para aquele tempo, irmãos. O Senhor não foi para o povo de Israel apenas. O Senhor não foi apenas Senhor para o tempo do apóstolo Paulo, ou do João, ou do profeta Isaías, ou aquele tempo da escritura bíblica, aquele período em que a Bíblia foi escrita. Ele não foi só para aquele tempo. Não. Por quê? Porque o Senhor, ele é o que é? O Deus eterno. Ele é para sempre. E a nossa geração vai passar, nós vamos passar e Deus continua, porque ele é eterno. Ele é o criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Quem confia no Senhor, irmãos, ele é comparado a uma águia. O voo de quem confia no Senhor é mais alto. É como a águia. Ele não voa rasteiro, ele voa alto. Então o voo de quem confia é como o voo da águia. E eles correm, quem confia, preste atenção. Quem confia no Senhor, correm e não se cansam.
Se você está levando uma vida de cansaço, irmãos, e achando que servir a Deus te fadiga, te cansa, te deixa exausto, então você não está servindo a Deus. Você pode ter certeza que tem coisa errada. Porque quem serve a Deus, quem anda com Deus, ele tem um voo mais alto que o voo rasteiro dos homens. Ele enxerga além do que a humanidade natural enxerga. Ele não se cansa, não tem cansaço para ele. Eles caminham e nunca se desfalecem. Ele está sempre vivo, sempre vida, sempre vivendo a bênção, sempre abençoando, irmãos, porque isso é o que é a imagem que nós projetamos de Deus. Amém? Amém, irmãos. Eu achei assim maravilhoso, né? Quanto mais a gente conhece, né, sobre Deus, mais maior a gente entende que ele é, né? Eu sempre fiquei maravilhada com esse capítulo de Isaías, né? Ele é maravilhoso, capítulo 40. E essa parte, então, né, é maravilhoso, porque você vê que Deus, ele é, não tem como, o que você pensa de Deus, ele é muito mais, né? E é tremendo isso, tremendo, assim, a gente vê que, além disso tudo, todo esse tamanho, né, todo esse poder, toda essa maravilha, ele ainda habita dentro de nós, né? É tremendo demais saber que, né, a gente é tão falho em tantas coisas, mesmo assim ele escolhe ser nosso pai, né? E assim, cuida, né, da gente, e às vezes a gente fica tão ansioso com tanta coisa, e saber que Deus, ele tá vendo tudo, né, tá no controle de tudo. Achei a coisa mais, é maravilhoso demais, eu fico maravilhada de ver quando, né, a palavra, ela é tão tremenda, assim, igual o irmão Arlindo tem falado aí, a palavra fala em Hebreus 13, né, o Senhor Jesus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, né, o alfa e o ômega. Então, ele será eternamente. Então, nós temos que entender isso. E aí, é aí que está a essência. É aí que está a essência. A gente saber que a cada dia ele está se revelando. Estava falando com a irmã Cileide, falei, nossa, irmã Cileide, como que a gente consegue, quando a gente muda o entendimento da plenitude, né? Achei tão bonito isso aí. Vou usar agora. Conhecimento da plenitude. Achei muito chique. Eu vou falar assim agora. A gente começa a ver o orgânico em tudo, sim, né? É impressionante, umas coisas assim que parece que a gente está viajando, assim. Enquanto você está vendo aquilo ali, automaticamente, é automático, assim, ó. Sua mente liga, automático ali, e você fala assim, nossa, olha aí, né? Olha Deus aqui. É maravilhoso demais, não? Eu fico maravilhada. É isso. Quando a gente lia essa palavra aí, né, que Deus estava sentado, né, e Deus carregava isso e aquilo, a gente ficava preocupado, como é que pode, né? Deus está sentado lá no céu, tem um trono, até uma vez você abriu um estudo para a gente a esse respeito, né? Você perguntou para a gente, irmão, como que você acha que Deus está lá no céu? Deus tem um trono, fica sentadinho lá, ele é de barba branca. Lembra disso, irmão Arlindo? E a gente, Lembro. né, é maravilhado com o entendimento que você passou para a gente. E até nós achávamos que Deus olhava para nós lá do céu, através como se fosse um espelho. Ele olhava ali para baixo, olhava naquele espelho e via a gente. E como hoje a gente tem um entendimento totalmente diferente de como Deus nos vê e como nós vemos e entendemos Deus, né? E tudo isso é muito grande, isso é muito maravilhoso.
Então, eu só louvo a Deus por cada estudo, é o que eu falo, cada estudo é novo aprendizado, vai se renovando cada dia mais. Eu venho lembrando, sabe, das coisas que já foi falada lá no sistema, lá na igreja, né? Sistema não, porque a gente não viveu mesmo no sistema, né, Arlinda? Porque a gente já foi diferenciado, né? Desde que você assumiu lá, 20 e poucos anos que a gente está junto, então já foi uma coisa mais diferenciada. A gente vivia um pouco no sistema, quando a gente tinha reunião lá em Jaú, que ia eu e você, que ficava aquele globinho ali. Mas fora isso, não. Fora isso, eu já louvo a Deus, porque Deus já vem abrindo nosso entendimento, nossos olhos há muito tempo. Então, nós não sofremos muito com esse sistema, não, porque Deus não permitiu que a gente ficasse muito tempo nisso aí. Mas cada dia é um renovo, cada dia é um aprendizado maravilhoso. Amém, irmão? Graça e paz. Vou acrescentar aí, irmãos, Deus que habita na gente, ele vem com uma brisa na vida da gente, né? Suavizando tudo, né? E como ela falou sobre o descanso, quanto mais a gente vai entendendo essa maravilha de Deus, entendendo a árvore da vida, automaticamente, independente da quantidade de horas que sobrar para a gente dormir no dia, automaticamente a gente vai dormindo cada vez mais tranquila, mais segura de tudo estar nas mãos de Deus, né? Antes a gente fica naquele desespero. Meu Deus, tem que resolver tal coisa, tem que isso, tem que aquilo, o dia não dá tempo, aquele desespero, a pessoa deita angustiado, não consegue dormir, levanta angustiado. Quando começa a vir esse entendimento, a pessoa deu tempo de fazer ali, muito que bem. Se não deu, ela dorme tranquilamente. Então, isso tudo já vai dando esse refrigério no nosso corpo, na nossa alma. Então, a gente entender esse Deus que habita na gente a cada dia e aproximar desse Deus maravilhoso, acessando a cada dia mais o céu, a vida da gente vai ficando suave. Não que não vai vir os problemas, mas a forma de encarar esses problemas é outro jeito. E a gente já vai vendo nos irmãos que começam a participar, entender cada dia mais essa suavidade. Isso é um júbilo, é uma alegria muito grande para a gente. Amém, irmãos amados? Amém. É verdade, Cileide, é uma grande verdade, porque há uns tempos atrás a gente queria resolver tudo para ontem, né? Tudo para ontem. Queria abrir a cabeça dos nossos filhos para que eles viessem na igreja e entendessem a palavra de Deus. Queria que ele brigava com eles para que eles viessem e participassem da ceia. O Arlindo sabe do que eu estou falando. Então, quando a gente entendeu que não adianta o que a gente faz ou deixa de fazer, é Deus no controle, é Deus no comando, nossa, a gente fica numa paz tão grande, gente, que eu tenho hora que eu falo assim, gente, será que eu estou viva ainda? Será que eu estou aqui ainda na Terra? Sabe, para mim, tanto faz a água correr para cima como para baixo, de rio em cima, rio para baixo. Para mim, eu estou suave na nave, como diz o outro. Entendeu? Tenho, sim, as minhas preocupações, como a Cileide falou. A gente tem que fazer nossa parte, não é deixar que caia do céu nada, porque do céu só cai a chuva. Eu sempre falo isso, e o Arlindo dava risada quando eu falava, que do céu só cai chuva. Entendeu? Mas é assim, você fica mais tranquila, você não se preocupa com o amanhã, que o amanhã não chega mesmo. Entendeu? Então, vamos viver o hoje aqui agora, filho. O que der para nós fazer até 9, 10 horas, que é a hora de dormir, nós fazemos. O que não der, fica para amanhã, e amanhã não chega, e amanhã nós não faz de novo. E assim foi. Eu tô rindo aqui da irmã Cris, porque realmente começa a ficar assim mesmo, viu? Né, Mas, irmã? irmãos, eu não sei se eu comentei com vocês sobre a questão de uma lesão que saiu do meu corpo, que os médicos tinham suspeitado de leishmaniose. Aham. Na hora que a médica falou que tinha uma médica e uma estagiária junto,
E elas olharam e falaram, deu aquela esfriada assim no meu corpo, sabe? Como se eu estivesse descendo no tobogã, assim, na hora. Eu falei, meu Deus, assustei, né? Aí fui lá, fiz o exame de raspagem e tudo, fui lá levar o resultado. E aí deu um fungo, né? Que não tem como, explicação. Igual tem uns fungos na natureza, a gente também tem, e ele vai e sai. Esse fungo sai, e saiu um fungo em mim. E aí o médico falou, não, é só passar uma pomadinha aí, tá tudo bem, não é isso. E glória a Deus, não, eu falei, Senhor, muito obrigada, porque eu não fiquei apavorada, aquela coisa. Eu falei, Deus é maravilhoso demais, gente, é muito bom. Então, eu quero até testemunhar aí com os irmãos essa maravilha que Deus fez na minha vida, porque a Então, gente entende que está no controle, né? Se Glória você chorasse, gritasse, esperneasse, ia mudar o quê? Você ia mudar Deus aonde e como? Como a palavra já falou aí. Quem que aconselha a Deus, irmão? Ninguém. Ninguém. Então, tudo que eu tiver que passar, irmão, você pode ter certeza que você não vai passar. E eu tenho que passar glorificando a Deus, sabendo, entendendo que aquilo ali é um propósito de Deus na minha vida. Porque E é interessante. Desculpa, porque está falhando aqui. Eu achei que ela já tinha acabado de falar. Já falei. Pode falar, irmã Cris. Já acabei, minha amada. Então, o que eu estava querendo dizer é que a preocupação, ela fica, sabe? Não é que a gente virou um robô e não preocupa mais, não tem mais medo. Não, a gente tem, sim. Eu, no meu caso, eu falo por mim. Existe, sim, uma preocupaçãozinha, de vez em quando, mas não é aquela coisa intensa, desesperadora, né? É aquela parte lá do Salmo 23, né? Se eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Não que você não vai sentir, você sente, né? Você sente, mas quando você vê, você fala assim, não, mas tu estás comigo, aí te dá calma para passar. Você fica preocupado, lógico, o corpo, né, da gente fica assim, mas a nossa mente está ligada no Senhor, né? E é tão gostoso você ver um Deus tão grande assim, que todo lugar ele está, assim, né? E o irmão Arlindo falou que aquele dia da autoridade, né? Da autoridade. E eu entendi perfeitamente que a autoridade ela é maior do que o poder. Sim. Né? Então, quando a gente usa a autoridade que a gente tem, você usa a autoridade e o resto é com o papai, né? Que resolve para nós. E outra coisa que a gente tem que entender, e a gente já entendeu isso, as notícias que vêm na nossa frente, né? As dificuldades, os acontecimentos. Aí precisamos saber como que a gente vai lidar com essa situação. Se nós vamos dar fruto, fazer com que essa notícia, ou boa ou ruim, ela dá fruto, ou nós aportamos ela no ar. Então, é isso que a gente tem que analisar, irmã. Depende do do jeito que você receber a notícia, você vai ficar mais tranquila, sabendo que você vai ter que fazer alguma coisa, entre aspas, administrar aquela situação, mas sabendo que a resposta é de Deus. Então, é isso aí. Muito bom. Muito boa a conversa de vocês. Maravilha. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, irmãos. Vocês acham que o que está na Bíblia é só aquelas histórias ali da Bíblia? Embora eu tenha dito para os irmãos que a história para nós, o que serve para nós das histórias são as revelações, tá, irmãos? A história em si mesmo, ela não serve para nada para nós. Se a gente não extrair dela a revelação, aquilo ali para nós não foi a história deles lá, não é a nossa história, foi a história deles. Mas o que tem na Bíblia ali, você acha que aquilo que está ali era só para eles daquela época? Quem acha sim, quem acha que não? Eu acho que não. Quem mais?
Não, para mim, as coisas, a revelação é eterna. Também acho que não. Não, acho que não. E Deus quer o melhor para a gente. Até então, quando eu estava lendo sem o entendimento, para mim a Bíblia era escrita só para aquele povo lá, com aquele entendimento de antes. Mas agora, com esse entendimento de hoje, não é para esse tempo e para a geração futura ainda. Para a eternidade, né? Hoje não existe mais Bíblia, então não. Para todos sempre. Amém. Sabe por que eu estou perguntando isso, irmãos? Porque eu vejo muitos irmãos falarem, eles têm canal no YouTube e tudo mais, falando que não, que era para o povo da época. Tudo você vai falar para eles, eles falam, não, mas era para o povo da época. É. Não é? Eles falam muito que é pro povo. Mas aí tudo que a pessoa vai falar, ele usa a Bíblia. Mas era para o povo da época. E aí? Para quem tudo é para o povo da época, não precisa nem pegar livro. Pega Então, um é isso que eu falo. Ah, mas jornal. isso aí era pro povo da... E as pessoas, você perceberam que as pessoas que pensam nisso, elas estão cada vez mais se afastando daquilo que é o propósito de Deus? Você percebe isso também ou não? Sim. Cada vez se afastando mais do que é propósito de Deus e se afundando na palavra. E se afundando cada vez mais. Perdendo a fé, perdendo o convívio, perdendo a comunhão, perdendo o contato. Se afundando totalmente na palavra. E isso, irmãos, e isso nos entristece, né? E deixa a gente triste com isso aí, né? Porque como que uma pessoa que tem tanto esclarecimento, elas vão se afundando nas suas próprias convicções. Como que pode isso, irmão? Elas não abandonam a árvore do certo e do errado. Não abandonam. O ego começa a tomar conta. Sempre. É muito cansativo, porque você não chega a lugar nenhum. Não chega, Mael. Verdade. Não chega. Gente. Então, essas pessoas, elas vão andar, vão rodear, vão buscar, vão procurar. Daqui um tempo eles vão falar, poxa vida, olha que eu estava com tudo na minha mão e eu não dei valor. Estão rodando em círculo. Estão rodando em círculo. Perdendo muito tempo na vida. 360 graus. Eu também sendo fico que tudo está preparado, mas a pessoa não quer o que está preparado, ela quer ela preparar o dela. Verdade. Eu fico triste também, mano. Deus. Porque eu acho que é pior do que quando a pessoa está no sistema. Porque pior, pelo menos irmã. no sistema, você é errado em algumas coisas, você ainda consegue extrair alguma revelação. Agora, quando você vai para esse novo entendimento e fica tentando, né, explicação para tudo, você acaba perdendo aquela essência, e aí quando você olha, você não tem mais nada. Aí você fala assim, qual que é o sentido? Não é mais nada, não tem mais nada. Então, é por isso que eu fiquei eu confesso que eu fiquei desesperada no certo ponto aí da graça, aquele dia que eu chorei, né, que vocês viram que eu fiquei, aquele dia eu estava desesperada, irmão. Eu estava perdida, eu achei que aquele dia eu ia ter que voltar, porque eu comecei a ver as pessoas desesperadas, como se fossem pessoas correndo para um lado e para o outro. Aqueles inimigos que Deus confundiu lá na Bíblia, né, que fala, eu vi exatamente isso no meu entendimento. Quando Deus confundiu, quando Eliseu, né, fala para Deus confundir aquele povo, e aquele povo, eles mesmos, entre si, eles começaram a se matar, né? E eu tive essa impressão, eu falei, meu Deus, esse povo, essa brigaiada, questão de um querer saber mais do que o outro, mas não de revelação, porque agora eles estão falando de ciência, e eu comecei a me sentir no meio daquilo. Sabe quando tem um tiroteio e você está ali sem saber o que você faz? Eu falei, eu vou voltar, porque lá no sistema eu estava mais segura. Lá no sistema, é errado de alguma forma, sim, mas pelo menos eu podia comer alguma coisa.
E aqui eu não estou podendo comer nada, tá uma bagunça, né? Aí eu encontrei, né, a plenitude, encontrei essa paz. E eu vi muita gente ficou para trás, eu avancei, né? Eu percebo que eu avancei, eu consegui passar por esse tumulto e cheguei nas águas tranquilas, né? E na sombra do Onipotente. E aí eu olhei para trás e falei, pô, já teve uns que não vieram comigo, eles estavam no caminho. Mas entristece. Mas a gente não pode fazer nada, né? Porque como é que você vai fazer? Você só pode tentar ajudar de alguma forma quando a pessoa te dá abertura, né? É complicado. Tudo isso, né? A gente quer ajudar as pessoas não dão ouvido. E eu penso assim, né? Acho que antes de ajudar, a gente tem que pedir direção, né? Porque as pessoas que a senhora acabou de falar aí agora, a pessoa tem que dar abertura, e muitos não estão dando abertura, que você é pessoas muito ansioso, nervoso, ai, sou ansiosa disso, aquilo. Eu já sofri muito de ansiedade, até falei com a dona Cileide muito. Hoje em dia eu estou mais calma, através da palavra, entendeu? Antigamente eu procurava psicólogo, não tinha, aí eu achava, ai meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não, aí depois eu comecei a estudar a palavra, porque eu vi que a gente não tem que nem se preocupar com o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe. A gente planeja uma coisa, Deus planeja outra. Sempre isso na minha vida. E muita gente hoje em dia, muito, mas as pessoas não querem dar ouvido. Amém. Legal demais, irmã Daniele, muito bom. Você vai crescer muito na sua compreensão, no seu entendimento, seu comportamento vai ser transformado, você vai ver muita coisa boa tem aqueles que amam e buscam e se preocupam e querem aprender e buscar a palavra. Então, a esses é dado. Mas aquele que acha que tem, até o que ele acha que tem é tirado, né? Mas quem tem um coração predisposto a ouvir a Deus, a entender Deus, a esse Deus dá. E Deus dá com bastante fartura, com abundância. Mas eu só quero finalizar aqui hoje, irmãos, por causa daquele texto que eu coloquei no grupo do Visão de Deus, que diz assim, olha, ao garoto em fuga, Jesus disse, eu gostaria que você prestasse atenção, ao garoto em fuga, Jesus disse, lembra-te de que há duas coisas das quais tu não podes fugir. Existem duas coisas que não tem como você fugir delas. Tá? O garoto estava em fuga, estava correndo, estava tentando fugir. Mas Jesus para ele fala, tem duas coisas das quais você não pode fugir. Aí ele explica, a primeira coisa é de Deus, não tem como você fugir de Deus. E a segunda coisa é de ti mesmo, é de ti próprio. Não tem como você fugir de você mesmo. Então só existem duas coisas que não tem como você fugir, tá, irmão? Você pode fugir de qualquer outra coisa, mas não pode fugir de Deus e de ti próprio. Para onde quer que possas ir, qualquer caminho que você tomar, vai te levar-te-ás contigo a ti mesmo e ao Espírito do Pai Celeste que vive dentro do teu coração. Qualquer caminho que você tomar, esses caminhos você vai levar contigo você mesmo e o Espírito de Deus que está dentro de você, no teu coração. Meu filho, para de tentar enganar a ti próprio. Nossa, irmão, se as pessoas entendessem isso aqui, prestassem atenção, para de enganar a ti próprio, para de enganar a ti mesmo. Estabelece-te na prática corajosa de encarar os fatos da vida, árvore da vida, encare os fatos da vida. Apoia-te firmemente na segurança da filiação a Deus. Isso aqui que é tremendo, irmãos. Nós devemos nos apoiar firmemente no quê? No fato de nós sermos filhos de Deus, na filiação a Deus e na certeza do quê? Da vida eterna. Então são duas coisas. Eu tenho que estar apoiado que eu sou filho de Deus e que eu sou eterno. Eu tenho vida eterna.
como eu te ensinei, como Jesus ensina. Desse dia em diante, propõe-te ser de fato um homem determinado a encarar a vida com bravura e com inteligência. Um texto pequeno, irmãos, pequeno, muito pequeno esse texto, mas de uma revelação tremenda, tremenda essa revelação. E aí, eu conversando com o nosso irmão Valdecir Cândido, ele expressando ali o conhecimento dele, né, aquilo que ele tem vivido nas suas experiências aí com a palavra, com o Espírito de Deus e com a revelação de Deus, ele abre para mim que ele fica muito entristecido das pessoas não compreenderem dessa forma. Ele fica indignado, irmão. Poxa, amor lindo, como que eu gostaria que as pessoas entendessem? Está claro, está fácil. Olha, se entendessem isso, o quanto de vida essas pessoas não entregariam, né? Quanto de vida elas viveriam, entregariam, elas experimentariam se elas entendessem isso. E aí, se o irmão Valdecir Cândido quiser falar um pouquinho da indignação dele aí, eu gostaria que você falasse aí um pouquinho, irmão Valdecir Cândido. Daria para você alguns minutos para você falar. Rapaz, esse assunto que me indigna, assim, fica meio... Eu não gosto muito, não, mas eu vou falar assim. Na hora que eu peguei o texto que eu vi ali, né? Que aí muitos falam que é difícil de entender, mas do jeito que o texto está escrito ali, não tem nenhuma dificuldade nenhuma. Eu não vejo dificuldade, né? Por que eu não vejo dificuldade? Eu não vejo dificuldade porque o problema que a gente tem que resolver, principalmente o meu, não está fora de mim, ele está dentro de mim. O do irmão tá dentro do irmão, não está lá no governo, nos senhores do mundo, ou nos irmãos próximos. Os problemas da gente está sempre com a gente. E o povo não quer enxergar. Parece que a coisa está tão clara, mas tão clara, que parece que cega as pessoas, sabe? Aí a pessoa parece que só vê a escuridão. E isso aí me indigna mesmo. Eu fico, nossa, eu fico mordendo assim, sabe? Meu Deus do céu, o que tem que fazer para que as pessoas acordem para a vida? Porque, na verdade, estão dormindo. E vai permanecer dormindo desse jeito que tá acontecendo aí. Porque é querendo explicar o evangelho lá de não sei, de branco e preto, que eu não já falei lá, né? Desenterrando papiro lá não sei da onde, outro também fazendo a mesma coisa, um ateu dali, um ateu daqui, e vai só confundindo a cabeça da pessoa. Ali está escrito na Bíblia, né, que a letra já mata, né? A letra mata. E esse povo que está fazendo esse tipo de ensinamento acaba de enterrar o povo. Isso aí me indigna muito, cara. Eu fico muito triste com isso aí, mas é verdade mesmo. Triste, mas triste mesmo. Eu chego quase a chorar, verdade. Porque hoje eu não me preocupo mais com o dia de amanhã. Antes eu tinha muito medo do dia de amanhã, né? Que podia acontecer. Hoje não, graças a Deus, hoje eu estou tranquilo mesmo, mas feliz, vivo num paraíso mesmo, posso falar bem a verdade. Onde eu estou, Deus está comigo, eu entendi isso. Onde Deus está, eu estou com Ele. Então não tem como você, entendendo isso, não tem como você se afastar de Deus de maneira alguma. Só que o povo não quer enxergar isso. É isso aí que me entristece. Amém, irmão. Muito bom a sua colocação. Nossa conversa hoje à tarde foi bem corrida, mas também foi muito boa, né? Então, os irmãos aí que quiserem, pode dar as considerações finais, irmãos. 9h03. Então, boa noite a todos, né? Tenha todos um ótimo final de semana aí. Querendo Deus, estamos aí de novo, novamente domingo. Peço desculpa aí por ter saído, que chegou visita em casa aí, eu tive que dar uma saidinha, né? Mas eu estava ligado, falei, daqui a pouco eu volto lá, porque ali vai até umas horas conversando, né? Mas tá bom, é isso aí. Fica tudo na graça, na paz e bora abençoar. Amém, Boa irmão. noite para todos. Boa noite para todos, bom descanso. Muito bom o nosso encontro, o nosso bate-papo foi maravilhoso. Encontro abençoador, né? Que cada um vai cada dia mais aproximando, entendendo que vamos abençoar. Um maravilhoso final de semana para todos. E domingo estamos aí, com a graça de Deus aí reunidos. Amém, irmão? Boa noite a todos. Amém, amém. Graça e paz. Uma noite abençoada para cada um dos irmãos, né? E domingo, querendo Deus, estaremos juntos novamente. Amém?
Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.